Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, o meu nome é Thaís Lima e seja bem-vindo! Bom pessoal, como a maioria de vocês já sabe, na semana passada eu postei um vídeo falando sobre as 10 características do verdadeiro evangelho, que foi o tema que vocês escolheram lá no Instagram. Para vocês que não seguem, eu estarei disponibilizando o link aqui embaixo, juntamente com as outras redes sociais, e é muito importante que você siga, porque assim você vai estar por dentro das novidades do canal. E o vídeo de hoje vai ser meio que um complemento do vídeo da semana passada, que vai ser as características do falso evangelho. Para você não ficar muito perdido, eu vou estar deixando aqui em cima o cardzinho com o vídeo. Você vai lá, assiste e depois você volta aqui para assistir esse, certo? Então, vamos pro vídeo! Infelizmente, o falso evangelho vem conquistando mais e mais seguidores. Nós que realmente conhecemos a palavra de Deus, ficamos indignados como essas pessoas podem cair nessas ladainhas. Apesar de ser claro para alguns de nós, para outros não é tanto assim, porque o falso evangelho, ele se manifesta de maneiras sutis como de maneiras bem claras. Até nós que somos esclarecidos da palavra de Deus, temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Então, vamos começar com a primeira característica, que é: o falso evangelho é focado nas coisas terrenas. Esse falso evangelho é conhecido como teologia da prosperidade e também como evangelho da prosperidade. Ou seja, se você se converter a Cristo, você ganhará algo em troca. Isso vai da área sentimental à financeira, principalmente, né? E isso acaba atraindo pessoas que não adoram a Deus por quem Ele é, mas sim pelas coisas que Ele pode dar. A segunda característica do falso evangelho é que é um evangelho café com leite. Como assim, Thaís? É um evangelho que prega o que o homem quer ouvir. Não há o confronto do pecado e muito menos o arrependimento, mas sim a justificação dos seus próprios pecados, com frases do tipo: não julgueis, não é errado se te faz feliz, e entre outras. E o pior é que quando isso acontece, tornam as pessoas mais sensíveis à repreensão, ou seja, elas não aceitam a repreensão quando elas estão erradas. A terceira característica é que o falso evangelho coloca Deus como coadjuvante da história. O falso evangelho é totalmente focado no pecador. Tudo gira em torno dele e em suas obras e não nas de Cristo. Ou seja, focam em cargos, lideranças, bênçãos, dons, menos do mais importante, que é em Cristo. A quarta característica é que no falso evangelho é só vitória. Prega que um cristão não passa por dificuldades, que na vida dele é só bênção. E que se você estiver passando por uma dificuldade, é o inimigo se levantando contra você, pois você é ungido do Senhor. E o ungido do Senhor não passa por problema, né? E em alguns casos, se por um acaso uma pessoa começar a ter problemas, isso significa que a pessoa está em pecado e que não tem fé o suficiente. A quinta característica é que o falso evangelho torna a Bíblia um livro de autoajuda. Esse falso evangelho pega um versículo aleatório da Bíblia e começa a pregar soluções para todas as áreas da sua vida, como se fosse uma fórmula mágica. É mais conhecido como a teologia do coaching. As pessoas que pregam essa teologia do coaching, eles usam o púlpito para aplicar essas técnicas em todas as áreas da vida delas. Nada contra o coaching, certo, pessoal? Se você quiser fazer um curso sobre isso, não tem problema nenhum. Agora, o problema é colocar isso como se fosse o evangelho. Aí não dá, né, gente? E quando isso acontece, isso dá a impressão de que nós podemos fazer o nosso próprio caminho, sendo que a própria Bíblia diz que sem Deus a gente não pode fazer nada. A sexta característica é que o falso evangelho transforma Deus em um gênio da lâmpada. Por conta dos itens que eu já falei anteriormente, esse falso evangelho proporciona a falsa sensação de que Deus é obrigado a nos dar tudo o que queremos. Daí, as pessoas não são mais atraídas por Cristo, mas sim pelo que Cristo pode nos dar. Me diz aí se isso não é uma ousadia, né? A sétima característica é que o falso evangelho, ele promove reis e rainhas gospel. O mundo gospel prega um evangelho modernizado, ou seja, prega um Deus que faz a vontade do homem e
e não confronta os seus pecados, ou seja, não liga se o homem tá pecando ou não. Daí esse falso evangelho massageia tanto o ego da gente, mas tanto, que quando um falso profeta prega esse evangelho, eles se tornam ídolos. Simples assim. E gente, esse só é o fruto do falso evangelho. A oitava característica é que o falso evangelho prega que ninguém mexe nos ungidos do Senhor. Esses são da turma que não podem ser contrariados. São pessoas que não querem ser corrigidas e muito menos repreendidas nem pelo próprio Deus. Se uma pessoa os confrontar com a palavra de Deus, eles jogam maldição, fala que Deus vai pesar a mão, que vai castigar e ainda dizem que Deus os colocou ali e que nada e nem ninguém vai tirar eles de lá. Ou seja, eles acabam se tornando pessoas inquestionáveis, mesmo em pecado. E ainda fazem o povo de Deus pecar, infelizmente. A nona característica é que o falso evangelho nos ensina que Deus é o nosso servo. Esse evangelho prega que Deus é o nosso empregado e que nós somos os seus chefes. Se, por um acaso, Deus falar um não para essa pessoa, ela se sente indignada, pois na cabeça dela, ela acha que Deus é obrigado a fazer as coisas que ela quer, chegando até a colocar Deus contra a parede. Sem contar que ainda tem a questão da chantagem. Olha, Deus, se o Senhor não fizer, eu vou parar de ir para a igreja. Olha, Deus, se o Senhor não fizer, eu vou parar de orar. E por aí vai. Só que Deus, ele não cai nessas chantagens emocionais, né? E vamos para a décima característica, que é: o falso evangelho está recheado de heresias, de mandingas a pequenas distorções da palavra de Deus. Não importa, elas sempre vão estar lá. Para mim, essa é uma das principais características do falso evangelho. Toalhinha abençoada, feijão que cura doença, óleo ungido, miticismos e até mesmo dizer que são do nível de Cristo. Tudo o que é contrário da Bíblia. Resumindo, esse falso evangelho tem levado almas para o inferno. Nós, como cristãos, devemos defender o evangelho com unhas e dentes. Claro, né? Tudo na paz do Senhor, né, gente? Também não é pra sair arranjando barraco, sendo grosso com ninguém, não. É só falando a verdade, porque esse é o nosso dever. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que tenha edificado muito o coração de vocês. Deixem aqui embaixo nos comentários a característica que te chamou mais atenção. E se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like, se inscrevam. Não esqueçam de ativar o sininho para que vocês não percam nenhum vídeo que eu postar aqui. E, é claro, compartilhe com seus amigos. Um beijo no coração de vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. E cuidado com os falsos profetas. Certo? O falso evangelho é que nós temos a Deus